Olá, boa noite. Eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça dessa quinta-feira, 29 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal condena mais 15 pessoas por atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Até o momento, as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República resultaram em 101 condenações. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. O plenário do STF volta a julgar ações sobre planos de combate ao desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Ministro André Mendonça marca nova audiência de conciliação em ação que trata de pesca profissional em Mato Grosso. E ainda, Superior Tribunal Militar julga recursos de militares condenados por 2 mortes durante abordagem na Zona Norte do Rio de Janeiro. O ministro André Mendonça, do Supremo, convocou para a próxima terça-feira, dia 5, uma nova audiência de conciliação para tratar da pesca profissional em Mato Grosso. Ele é relator de ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelos partidos MDB, PSD e pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores contra a norma que proíbe a pesca profissional no estado por 5 anos, a partir de 1º de janeiro deste ano. Em audiência realizada em janeiro, o Estado anexou aos autos uma proposta de adequação da lei e uma versão de decreto para situações emergenciais. A intenção agora é que os representantes do governo federal, do governo de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa cheguem a uma solução de consenso definitiva sobre a questão. E o Supremo retomou hoje o julgamento de ações que tratam de planos de combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal. A repórter Marta Ferreira explica pra gente. São 5 processos julgados em conjunto sobre a temática ambiental. No primeiro, 7 partidos políticos pedem que o Supremo determine que a União execute de modo efetivo o PPCDAM, Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. No segundo, o Partido Rede Sustentabilidade questionou a omissão do ex-presidente Jair Bolsonaro e do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em coibir o desmatamento na Amazônia. Nas outras 3 ações, os partidos pedem que a União elabore um plano de prevenção e combate às queimadas no Pantanal e na Amazônia. Eles apontam negligências e omissões do governo federal nos últimos anos em detrimento do dever constitucional de defesa, proteção e fiscalização do meio ambiente. As 2 primeiras ações são de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Em 2022, quando o julgamento foi iniciado, a ministra havia votado no sentido de reconhecer que o governo federal foi omisso em coibir o desmatamento. Ela determinou ainda que a União e os órgãos federais apresentassem um plano detalhado para fiscalização e controle da floresta amazônica. Na retomada do julgamento, a ministra Carmen Lúcia reformulou alguns pontos do voto, porque houve mudanças no cenário da época em que as ações foram ajuizadas. Carmen Lúcia manteve o reconhecimento do desmonte da política ambiental, mas entendeu que está ocorrendo um processo de retomada da constitucionalização e, assim, fez alguns ajustes. Portanto, o reajuste, presidente, é basicamente para reconhecer a reconstitucionalização, uma vez que era constitucional, nós reconhecemos estado de coisa inconstitucional, ou eu propunha isso, e há realmente uma retomada de todas as providências. Entretanto, não me parece que elas tenham sido suficientes para vencer um momento de transição para o que eu espero seja mesmo a reconstitucionalização plena da questão ambiental naquilo que diga respeito ao Estado brasileiro, ou seja, basicamente, aos órgãos e entidades vinculadas à questão ambiental do Poder Executivo. O ministro André Mendonça, que havia pedido vista, acompanhou o voto de Carmen Lúcia. Voto no sentido de determinar que o governo federal assuma um compromisso significativo, meaningful engagement, referente ao desmatamento ilegal da floresta amazônica, em conjunto com os demais poderes e entes federados, respeitada a interpretação mínima de deveres e dos mecanismos de acompanhamento constante do dispositivo do voto como um todo.
acompanhar a eminente relatora nas determinações referentes ao PPCDAN, consignando a necessidade de adaptação dos marcos temporais das metas constantes nos itens A1 a A4, a serem feitas na fase pós-decisional da deliberação colegiada deste Supremo Tribunal Federal. Também determinar, no que tange ao PPCDAN e é atinente ao fortalecimento, à necessidade de fortalecimento institucional do IBAMA, do ICMBio e da FUNAI, bem como em relação à necessidade de publicização, inclusive em sítio eletrônico, das medidas adotadas pelo Poder Executivo da União em cumprimento aos ditames judiciais propostos neste julgamento. O ministro André Mendonça votou para que o governo federal apresente, em 90 dias, planos de controle e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. O ministro também aceitou os pedidos para que, em 15 dias, estados e municípios tornem transparentes esses dados. E ainda, para que a União elabore relatórios semestrais sobre ações e resultados das medidas adotadas na execução do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. André Mendonça determinou também que o Observatório do Meio Ambiente do Judiciário, vinculado ao CNJ, monitore processos e que a União regulamente o uso do Fundo Social. O julgamento deve ser retomado no dia 13 de março, com o voto dos demais ministros. E o STF condenou mais 15 envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e ampliou denúncias contra outras 29 pessoas. Repórter Pablo Lemos. O julgamento foi no plenário virtual. Com essas 15 novas condenações, sobe para 101 o número de pessoas responsabilizadas pelos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro do ano passado. Entre os crimes estão associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Para o relator, ministro Alexandre de Moraes, ao pedir intervenção militar no dia dos ataques, o grupo do qual os últimos condenados faziam parte tinha intenção de derrubar o governo democraticamente eleito em 2022. Moraes constatou que, entre as muitas provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, algumas são explícitas, produzidas pelos próprios envolvidos, além de registros internos de câmeras de prédios dos três poderes, entre outros vestígios. O voto do relator foi acompanhado por maioria. Entre os 15 réus condenados pelo STF, 5 tiveram penas fixadas em 16 anos e 6 meses de prisão. 8 foram condenados a 13 anos e 6 meses. Outras 2 pessoas presas enquanto se dirigiam para a Praça dos Três Poderes no dia dos atos devem cumprir 11 anos e 6 meses de prisão por não terem participado diretamente das invasões. As condenações também incluem o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de R$30 milhões. Esse valor deve ser quitado de forma solidária por todos os condenados, independentemente da pena. Na mesma sessão virtual, o STF aceitou o pedido da PGR para ampliar as denúncias contra 29 réus que, segundo as investigações, teriam cometido crimes mais graves do que o apurado inicialmente. No próximo bloco, a gente traz as informações ao vivo do julgamento dos recursos de militares do Exército contra condenações por 2 homicídios no Rio de Janeiro. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal Militar está julgando um recurso apresentado por 8 militares do Exército contra a condenação pelos homicídios de um catador de lixo na zona norte do Rio de Janeiro em 2019. As mortes ocorreram durante um patrulhamento do Exército na área da Vila Militar, em Guadalupe. O recurso é julgado na última instância da Justiça Militar, que analisa crimes cometidos por militares no exercício da função. O caso foi em 2019 e teve repercussão nacional. O músico Evaldo Santos estava num carro com outras 4 pessoas, incluindo a mulher e o filho de 7 anos, a caminho de um chá de bebê, quando foi atacado pelos militares que teriam confundido o carro dele com o de bandidos. Segundo a perícia, 62 tiros perfuraram o veículo. 8 deles atingiram o músico, que morreu na hora.
O catador de lixo, Luciano Macedo, que passava pelo local e parou para prestar ajuda, também foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Em 2021, a primeira circunscrição judiciária militar condenou por homicídio o tenente Ítalo da Silva Nunes, que chefiava a ação a 31 anos e 6 meses de reclusão, e os outros 7 militares a 28 anos. Eles também foram condenados por tentativa de homicídio, já que o sogro de Evaldo, que também estava no carro, foi atingido pelos tiros. No Superior Tribunal Militar, a defesa pede a anulação do julgamento ou que os acusados sejam absolvidos. Um disparo encontrado no automóvel da vítima, com pistola calibre 9mm, que não saiu do armamento dos militares. E de onde que veio isso? É o impacto de número 24? Outras 4 perfurações com calibres que sabe-se Deus de onde partiram. O local era de conflito, o local estava em pleno conflito e eles haviam deixado, aliás, estavam o dia inteiro no combate. Já o advogado de acusação disse que a defesa não apresentou provas e que os réus deram versões diferentes sobre o caso. Tudo que a defesa fez foi criar teses, e aí quando eu digo teses, excelências, é porque é no plural. Porque a defesa, que não foi desde o início representada pelo Dr. Rodrigo, apresentou 4 teses ao longo do processo. A verdade, ela é uma só. Mas os réus apresentaram 4 versões diferentes. No julgamento, eles chegavam a sustentar que as vítimas eram ligadas aos traficantes. E a gente vai direto lá para o Superior Tribunal Militar falar com a repórter Viviane Novaes, que está acompanhando esse julgamento. Oi, Viviane, boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. O relator, ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, começou a ler o relatório agora há pouquinho. Por mais de 2 horas, os 15 ministros do STM analisaram as chamadas preliminares. O ministro Arthur Vidigal, por exemplo, defendeu a nulidade do processo, alegando que há um só advogado para todos os réus e que os policiais têm funções diferentes na PM. O que isso quer dizer? Alguns mandaram atirar, outros obedeceram, o que faria diferente na questão da pena. Mas esta preliminar foi rejeitada pela maioria dos ministros. Pelo rito, depois do voto do relator, cada ministro irá pronunciar o próprio voto. E isso se não houver um pedido de vista. E aí, neste caso, o julgamento seria retomado em uma outra data. Flávia. Obrigada pelas informações, Viviane. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão do cidadão russo Sergei Vladimirovich, investigado por espionagem. Fachin também negou o pedido para que o russo pudesse voltar ao país de origem. As informações com o repórter Pablo Lemos. Na decisão, o ministro Edson Fachin ressaltou que na homologação de entrega voluntária de Sergei, foi destacado que a extradição estaria condicionada à conclusão das apurações. O relator lembrou que o cidadão russo é investigado por suposta prática de atos de espionagem, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, tanto no Brasil quanto na Rússia. Ainda segundo Fachin, a análise feita pelo Supremo Tribunal Federal em relação à extradição do russo se restringe aos aspectos de legalidade. Sendo assim, não cabe ao Supremo entregar o estrangeiro, medida que, de acordo com o relator, é exclusiva do presidente da República. Em relação ao pedido subsidiário de revogação de prisão, o ministro observou que as circunstâncias do caso não se mostram favoráveis à soltura. Isso porque Sergei é investigado na Rússia por tráfico de drogas. Fachin apontou que, mesmo procurado por crimes no país de origem, o russo persistiu na prática também no Brasil e lembrou que ele foi condenado pela Justiça por uso de documento público falsificado. A Polícia Federal, em parceria com a Agência de Segurança dos Estados Unidos, fez hoje uma operação contra o tráfico internacional de armas. Na operação Golden Gate, 3 pessoas foram presas, 2 em Goiânia e 1 em São Francisco, na Califórnia. No total, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia e Trindade, em Goiás, e 1 mandado de busca e 1 de prisão em São Francisco. A polícia apreendeu 15 armas, uma grande quantidade de munições e dinheiro.
Foram R$12 mil e mais de US$60 mil. A investigação começou em 2021, durante uma fiscalização da Receita Federal no Porto de Santos, em São Paulo. No local foram encontradas 12 mil munições dentro de um container que havia saído dos Estados Unidos com destino à Goiânia. A operação contou com o apoio do Exército Brasileiro e da Força Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de Armas e Munições, unidade supervisionada pela Polícia Federal. E a Justiça Federal da Bahia pediu a extradição de Diego Hernandirizio, conhecido como Senhor das Armas, e da esposa dele, Julieta Aranda, presos na Argentina no início desse mês. Eles são apontados como chefes de um esquema de tráfico internacional que teria fornecido cerca de 40 mil armas para facções criminosas brasileiras. Os dois países têm um acordo que permite a extradição. E de acordo com o pedido feito por um colegiado de juízes federais da Bahia, a intenção é que o casal seja julgado aqui no Brasil. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça marcou a data do julgamento que vai decidir se o ex-jogador de futebol Robinho vai cumprir pena por estupro no Brasil. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. A sessão de julgamento foi marcada para o dia 20 de março. Esta será a primeira vez que a Corte Especial vai analisar o pedido de homologação de sentença da Itália, que condenou o jogador a 9 anos de prisão por estupro coletivo para transferência da execução da pena para o Brasil. Na contestação ao STJ, a defesa de Robinho alega que a homologação da sentença a favor do pedido do governo da Itália seria inconstitucional, pois violaria a proibição de extradição de brasileiros natos. A sessão será a partir das 2 da tarde e será transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Após um acordo judicial com o Ministério Público, o governo de Sergipe se comprometeu a organizar um concurso público para profissionais da saúde no estado. Repórter Márcio Fontenelle. O acordo faz parte de uma ação judicial iniciada pelo Ministério Público Federal em 2014. Com o objetivo de obrigar que o governo de Sergipe retome a gestão da saúde pública no estado. No documento assinado com os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho, a administração se comprometeu a regularizar até o dia 3 de abril de 2025 os contratos temporários de trabalho feitos pela Fundação Hospitalar de Saúde. Isso porque a maioria é de prazo indeterminado e foi celebrada sem data limite para prorrogação. O edital para o concurso deve ser divulgado em junho deste ano e o número de vagas e os cargos serão determinados pela Secretaria de Saúde de Sergipe. A seguir, TRF1 decide que custos de assistência pré-escolar são de responsabilidade do Estado. Até já! O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que a responsabilidade pelos custos de assistência pré-escolar é exclusiva do Estado. As informações com William Nascimento. Com base no entendimento de que o Estado é responsável pelos custos da assistência pré-escolar, a primeira turma do TRF da Primeira Região determinou que a Fundação Nacional de Saúde custeie integralmente o benefício aos filhos dos servidores. Pela decisão, além de não poder mais descontar a cota à parte, como vinha fazendo, a Funasa deverá reembolsar os servidores dos valores indevidamente descontados nos últimos 5 anos. A cobrança foi questionada na Justiça pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no estado do Amapá, que obteve decisão favorável já em primeira instância. No TRF da Primeira Região, a Funasa questionou a sentença, alegando que o servidor deve contribuir para o custeio do benefício em qualquer modalidade de assistência e que, por isso, não violaria o princípio da legalidade. Mas, ao analisar o caso, o relator desembargador federal Marcelo Albernaz destacou que, como a lei estabelece que o Estado deve garantir o atendimento em creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos, o Poder Executivo, ao criar uma regulamentação por meio de norma inferior, infringiu o princípio da legalidade. Em Alagoas, a saída temporária de presos, a chamada saidinha,
não pode ser aplicada por causa da falta de estrutura do sistema prisional no estado. Entenda na reportagem de Sabrina Scanoni. A saidinha é aquele benefício para reeducandos poderem sair da unidade prisional para estudar, trabalhar e em datas comemorativas. Isso vale para o regime semiaberto. Em Alagoas, a situação é diferente, já que é o único estado brasileiro que não oferece regime semiaberto. Então, não existem aqui as saidinhas. Isso ocorre desde 2008. O reeducando que progride do regime fechado para o semiaberto acaba indo para o aberto por conta da falta de estrutura. O monitoramento é feito por tornozeleiras eletrônicas, só que não tem equipamentos para todos. O estado de Alagoas, há algum tempo, ele não possui o estabelecimento adequado para o regime semiaberto. Então, os reeducandos que estão no regime semiaberto hoje em dia, eles estão basicamente em prisão domiciliar, que a gente chama de regime semiaberto harmonizado. Alguns deles têm autorização para sair, para estudo e para trabalho. E, a depender do crime que cometeu, eles estão monitorados eletronicamente, né? Não temos tornozeleira para todos, o que seria o ideal, mas estamos restringindo a monitoração eletrônica para os que cometeram os crimes mais graves, exemplo, estupro, latrocínio, homicídio, etc. A Justiça Alagoana tem cobrado o funcionamento do regime semiaberto. No ano passado, o governador Paulo Dantas assinou um acordo com o Ministério Público Estadual para entregar uma unidade específica desse tipo de cumprimento de pena. O prazo acabou no dia 30 de novembro e até agora nada. Segundo o governo do estado, já existe um espaço, a antiga Casa de Custódia, que fica dentro do sistema prisional. O local passa por reforma e a capacidade será para 400 reeducandos, número ainda insuficiente para a realidade de Alagoas, já que são 5.000 pessoas em regime semiaberto. Já tem uma ação civil pública que é proposta pelo Ministério Público e já deferida pelo Judiciário, que determinou a construção desse estabelecimento. Existe um estabelecimento que foi desativado, a Casa de Custódia, e está sendo realizada uma obra para adaptação para ser a unidade direcionada ao regime semiaberto. Entretanto, a capacidade dele não chega nem a 10% de todos os presos que estão no regime semiaberto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez visitas técnicas para buscar solução de conflitos fundiários rurais e urbanos e também de natureza coletiva no leste do estado. Veja na reportagem de Kátia Matos. A Comissão de Solução de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já realizou visitas técnicas em 14 áreas ocupadas no estado. O percurso começou com um voo de BH a Governador Valadares e mais 800 quilômetros de estrada, passando por Conselheiro Pena, Itanhomim, Teófilo Otoni, Itambacuri e Jampruca. O caminho por terra não é fácil. Quando chove, a estrada vira lama. Para continuar a viagem, as prefeituras de Tumiritinga e Jampruca emprestaram 2 caminhonetes 4x4. Este trecho inundou. O rio transbordou e cobriu a ponte. Para passar, foi preciso improviso. Aqui, a missão do desembargador Leopoldo Mameluque foi arrumar as tábuas. A primeira parada para a visita técnica foi na comarca de Conselheiro Pena. Depois, a comissão partiu para a comarca de Itanhomim, distrito de Divino, na ocupação de Águas Cristalinas. Por último, a visita foi na comarca de Itambacuri, município de Jampruca, ocupação Janete Teles. A instituição das comissões de conflitos fundiários foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal para todos os tribunais brasileiros. As comissões vão atuar nas áreas que estão em litígio. Só aqui em Minas Gerais, algumas ocupações estão com processos na Justiça há mais de 10 anos. Nós temos uma aí até com 20, onde já existem tratativas no sentido de resolver. E que por um motivo ou outro eles vão ficando abandonados. O pessoal vai deixando, vai acreditando que isso vai resolver sozinho e não resolve, né? Então a comissão do tribunal, e cada tribunal tem a sua comissão, ela tem poder para procurar os órgãos competentes, o INCRA, o ITE, a Defensoria Pública, a AGE, as empresas, às vezes são conglomerados que têm grandes
grande quantidade de terra. De acordo com a assistente técnica da assessoria das comissões permanentes do TJMG, para que as visitas ocorram de forma segura e dentro do cronograma organizado pela comissão, é feito um planejamento bem detalhado. Nós entramos em contato com todos os advogados, com as lideranças dos movimentos, agendamos uma reunião prévia online e assim, juntamente com o relator do processo e todos aqueles que vão participar, né, as autoridades que vão participar dessa visita, eles possam ter esse contato inicial e a gente identificar a realidade do local, como que o acesso pode ser feito, da disponibilidade, né, até mesmo do assentamento naquela data. A comissão faz o cadastramento dos moradores, pesquisa socioeconômica e imagens. Todo o material é anexado a um relatório que vai ajudar nas audiências de conciliação. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. A gente lembra que, excepcionalmente, nesta sexta-feira, a aula do Saber Direito será antecipada para as 7 horas da manhã. Obrigada pela companhia. Uma boa noite para você.